Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá, está começando mais um GorpaCast na nossa editoria de cultura pop. Eu sou Sandy Pokizuki. E eu sou Camila Maciel. Hoje estamos com uma convidada ilustre. Se apresente, convidada. Tainá Godina, estudante do 4º ano de letras. Bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre um clássico da literatura brasileira, que seria Dom Casmurro. Machado de Assis, bombando, polêmica. Agora Muitas vai ter polêmicas. treta. Acho que é o livro mais polêmico de toda a literatura brasileira. Sim. Com certeza. Então, gente, para que a gente possa começar em grande estilo a nossa editoria de cultura pop, eu vou dar um resuminho aqui para vocês, para quem não sabe muito bem como é que é. Como eu já falei, quem escreveu Machado de Assis, o autor, Dom Casmurro é narrado inteiro pelo protagonista, que tem esse apelido por ter se tornado turrão com o tempo, mas o nome de Dom Casmurro é Bentinho. Bentinho, quando criança, ele era apaixonado pela amiguinha, pela vizinha dele. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Que o nome dela é Capitu. Capitu, ela é descrita como uma menina com olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Então, o clássico, a cena mais bonitinha... o Dom Casmurro, no caso, foi transmitido pela... Dom Casmurro foi transmitido, não. Teve uma série sobre Dom Casmurro. Foi criada uma minissérie na pela Globo. Globo. E a série não era Dom Casmurro, o nome, era Capitu. E tem a cena, que é uma das cenas mais emocionantes que eles tiraram dos livros e colocaram para as telas. A gente vai colocar essa cena dele falando, o próprio Dom Com as Casmurro. palavras de Bentinho. Com as palavras de Bentinho. Eu me lembrara da definição que José Dias dera a eles. Deixa eu ver seus olhos, Capitu. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. Que coisa fofinha. Que fofo. Dá pra ver que porque pelo fato do livro ser narrado pela voz do Bentinho, o suposto traído, desde sempre ele já desconfiava da Capitu. Ele sempre mostra indícios Ele sempre mostra que ele via ela como cigana dissimulada, né? Oblíqua é aquela mulher que se esconde atrás de aparências. Ardilosa, né? Ardilosa. Olha, o vocabulário tá riquíssimo. Manipuladora. Então, Desde novo. Desde novo. Então, ele sempre teve ciúme, né? Muito ciúme. É suspeito pra falar desde criança, porque ele é apaixonado por ela, mas sempre teve aquela vozinha no fundo da orelha, não confia, ela é manipuladora. Né? Enfim. A mãe do Bentinho, a Dona Glória, ela prometeu enviar um filho pro seminário, porque o primeiro filho dela morreu, então ela falou que o que vingasse, né, o que nascesse vivo, iria pro seminário. Só que, né, Bentinho... Promessa, né, uma outra pessoa, a pessoa nem sabia Bentinho sobre. Revoltos com essa promessa, né? Não queria. Daí como é que faz, né? Mas teve que ir, obrigado pela mãe. E antes de ir embora, ele deu um beijinho em Capitu e prometeu se casar com ela. Aliás, o beijo é tipo nessa cena que ele observa ela, ele pede pra pentear os cabelos de Capitu, ele fala que queria ficar penteando o cabelo de Capitu por séculos. Creepy, né? Muito lindinho, por mais que a obra deixe a desejar, não tem tanto final, nós não sabemos se ela trai ou não. Essa cena é uma das cenas mais bonitinhas. Um pouco E creepy. Se você chega pro crush e fala pra ele deixa eu pentear seus cabelos. Eu achei fofinho, cara. É, fofinho. hoje em dia Eu não tenho ficaria cabelo, estranho. Deixa eu pentear seus cabelos. Eu não tenho cabelo pra pentear, é triste, gente. Não, mas rolou até um beijo de Homem-Aranha lá, de ponta cabeça lá, que eu achei ótimo. E Bentinho, né, não escapa, vai ter que ir pro convento. Vai ter que ir pro seminário. Então, lá no Eu disse convento. Convento não é só Convento de é mulher, né? Convento de homem. Seminário. Então, lá ele conhece Ezequiel Escobar, que é se torna o seu melhor amigo, né? Unha e carne, né? Inseparáveis. Aí, numa dessas visitas de volta para casa, um tempinho fora do seminário, ele apresentou Ezequiel Escobar, né? Escobar. Para os pais e também para Capitu, que também ficou amiga dele, né? O que seria normal, né? Normal, Melhor tá? amigo do meu boy. Meu Né? melhor amigo. Exatamente. Né? Normal, por que não?
Aí, Escobar que deu a ideia de dar um jeito de burlar essa promessa da mãe dele. Então, Porque o Bentinho não queria estar no ela seminário. prometeu que iria um menino pro seminário, Ele mas não não- prometeu que era um filho. Ele não né? queria ir pro seminário porque se ele se tornasse padre, ele não poderia cumprir a promessa que ele fez pra Capitu de se casar com ela. Ele Eles- teria que se tornar padre, e padres não casam. Padres não casam. Então, daí o Escobar dá a ideia de enviar um escravo no lugar dele. E a mãe dele envia, né? Nossa senhora, daí foi felicidade total. Vou utilizar para a faculdade essa técnica. Ele é um escravo para minhas aulas. Né? Gente do céu, mas foi a felicidade total do Bentinho. Daí, o que ele fez? Ele ficou, então, em casa, mandaram o escravo no lugar dele. E ele estudou e se formou em Direito. Daí virou Eu quero doutor. colocar aqui que ele se formou em Direito. Bom advogado. Ponto. Né? Fica aqui. Vamos desenvolver essa ideia. Ele se casou com Capitu, que também é descrita como apaixonadíssima por ele, né? Era recíproco. E era um Almas amorzinho gêmeas. de Eles eram um infância. casal afinadíssimo, como diz na obra. Um duo equilibrado. Do equilibrado. Ó, Descrito vocabulário por da ele, boa mas hoje. quem sabe Capitu não achava equilibrado, né? Não Exatamente. sabemos. Fica aí no ar. Então, e Escobar, o melhor amigo dele, se casou com Sancha, que era uma colega da Capitu. Também amiguinha da Capitu lá. Ou seja, um quarteto ali. Melhor quarteto, né? Melhor amigo e amigo. Rolê de casal. E daí parecia que todo mundo tava feliz da vida, né? Um sonho realizado, felizes para sempre, porém não. Porém, só que não. Aí que começou o problema. Capitu e Bentinho tinham problemas para ter filhos. Demoraram pra caramba pra ter filho. Enquanto, né, o É, casal amigo já tinha tido Escobar filho. e Sancha estavam de boas, tiveram uma menininha. E foi ideia deles colocar o nome da menina de Capitu também. Capitolina. Capitolina, que era o nome Que era de o nome verdade, de verdade de da Capitu. E virou o apelidinho Capituzinha, né? Capituzinha, exatamente. Oh, fofo. Daí, depois de um tempo, a Capitu conseguiu engravidar. E eles, na verdade, Dom Casmurro deu a ideia do menino se chamar Ezequiel. Detalhe, Dom Casmurro deu a ideia. Exatamente. Bem Pra curtinho. Pra eles retribuírem a homenagem, né? Vamos Exatamente. homenagear o nosso amigo casal. Exatamente. Pra homenagear Mas mal o primeiro sabemos que nome de Escobar. Isso vai ser um problema futuramente, mas, né? Foi super problema, né? Aconteceu, né? Começou a vida normal, todo mundo bem e tal, até que aconteceu uma tragédia. Escobar morreu afogado. Ele foi nadar lá e Bem triste isso. morreu. Sendo que no Tipo, livro, Escobar É um atleta. é um super nadador. Ele é descrito como um ótimo nadador. Mas É. supostamente morre afogado. Foi uma tragédia acidentes terrível. acontecem. Foi uma tragédia terrível. E ninguém pra tava aquele esperando. núcleo, né? Então, só que Bentinho reparou que no velório de Escobar, quem mais chorou, segundo ele, e preza aqui pelo segundo Segundo ele, a obra foi- narrada por ele. foi Capitu. Diz que Capitu tava que desolada. ela olhou fixamente pro caixão, mais pra ele e triste- chorou como se fosse a própria viúva, pelas mais palavras triste que a de viúva. Bentinho. Mais triste que a viúva. E Só que assim, gente, ó, se eles eram amigos, eles realmente eram muito amigos, E né? Capitu era Em defesa sensível. de Capitu, eu acredito que como uma mãe, ela viu o Ezequiel morto. Então ela pensou que poderia ter sido filho dela, né? Por Exatamente. terem o mesmo nome e eles verem semelhança no filho dele. Sim. Desde pequeno, o filho de Capitu, que é Ezequiel também, ele se parecia Muito com o Escobar. com o Escobar. Na maneira de falar, ele gostava de imitar as pessoas. ele imitava muito e imitava o Escobar muito bem. Em defesa Então- de Capitu, ela pode ter chorado desoladamente por ver o filho, uma pessoa Imaginar que o poderia filho. ser o filho dela. Cada ali. um sente de uma maneira. Seria insensível Dom Casmurro de não ter chorado tanto quanto Capitu? Né? Né? Às vezes tava todo mundo chorando igual o Não Bentinho estamos que tava aqui louco, para julgar. né? Na verdade, eu tô. Estamos. Na verdade, estamos. Né? Vamos julgar. Então, ele ficou obcecado com essa ideia, ficou desgraçado da cabeça, né? E começou a reparar demais no filho, que ele era muito parecido. Só que, gente, daí né, aquela coisa, eu acho que se eles são parecidos, acho que ela me traiu, né? Aí Exatamente. que ele propôs, duvidou da fidelidade de Capitu. Sendo que foi até a própria Capitu que comentava bastante sobre a semelhança do filho. Você acha que se ele tivesse traído, ela não ia nem querer comentar essas Né? coisas, Não é né? burra. Minha opinião. Capitu não é burra.
Então, Não é burra, na verdade ela sempre foi Sempre- retratada como ardilosa. é, né? Se Como é que assim, uma hora então ela quer dizer é que ela- burra, outra ela é ardilosa, né? O Bentinho, fake, né? Crescido, querido, né? libriano. Libriano. Típico de Libriano. Então tá. Enfim, ele começou até a pensar em suicídio por causa disso. Ele Boladão, muito bolado. Boladão. Não, ficou paranoico. E ele né? já era desde criança, Ele já tinha não dormia, indícios, não né? comia, não fazia nada, só pensando naquela ideia. E o filho, uma vez, ele entrou no escritório do pai e o pai falou assim que não era pai dele. Ah, eu não sou seu pai. E foi a sua muito mãe traiu. né? traiu. Bem A sensível. cena é descrita bem complicado, porque ele manda assim, eu não sou seu pai. Não me trata assim, não fala assim comigo, não me chama disso, porque eu não sou seu pai. Você não é digno, você é um bastardo. E Ele outra, como se rompeu o fosse... vínculo, né? Vínculos com o filho e passa a romper vínculos. Depois daquilo, ele passa a romper vínculos com o Capitu. Porque eu quero até colocar um detalhe aqui que Capitu estava escutando essa conversa. Então ela ficou extremamente Gente, que magoada. triste, seria muito... Aqui tá mais uma prova de que ela é super sensível. Justifica o chororô dela, né? Porque, Sim, exatamente. porque ela se magoou de tal forma com o Bentinho que E outra, não teve imagina pro volta. próprio filho, né? Pro próprio Ezequiel. Que triste saber o teu pai que te criou e falar um negócio desse. Solta assim na roda. Né? Não sou teu pai. Enfim, daí ele começou a ficar cada vez mais amargurado, né? E por isso, do Dom Casmurro, o personagem no livro, tanto no livro quanto na minissérie, ele vai se enrustindo. Ele cada vai vez se devorando por dentro. Exatamente. Ele passa a fazer mal pra ele mesmo. Tanto é que a narração do livro fala assim, ele já é na fase da velhice, né? Ele tá contando pra querer entender em que parte ele se perdeu da história, em que parte o que aconteceu com Na ele. verdade, a parte que ele se perdeu é quando ele... É todas. Todas, ele já era perdido. Mas a parte que ele se perdeu, né? É quando ele decide que não é pai do Do Ezequiel. Por quê? O argumento que ele tem é: nós não conseguíamos ter um filho. Do nada ela me aparece aqui grávida. Grávida. Exatamente. Por quê que do nada ela aparece grávida? Talvez eu não fosse fértil e ela fosse, foi atrás de outro homem Para engravidar. próximo a nós pra engravidar. E a semelhança favoreceu com isso, né? Só que Enfim, assim, como a história é narrada por ele, né? Bentinho, não Exatamente. sabemos exatamente se era realmente assim. Reforçamos isso a todo momento. Então, ele vai ficando amargurado até que Capitu não aguenta mais, ele não aguenta mais, eles decidem se separar. Eles vão pra Europa pra dar uma abafada no caso, né? Pagar qualquer tipo de fofoca. E ele se preocupando sempre com a imagem. Antigamente, Exatamente. as mulheres adúlteras, pra não ficar Com a mal imagem, faladas, elas eram mandadas pra Europa pra se separar do marido. Pra falar bem o Exatamente. português, claro. Ele abandonou ela e o Isso, e o filho, filho. né? E assim, a Capitu morreu, ela veio a falecer no exterior, até dar a entender bastante que é de desgosto. Ela morre de depressão, porque na época Imagina, se muitas ela- mulheres morriam de Se depressão. é tão sensível assim, né? O ponto, imagina ter isso. O amor da vida dela, desde a infância. Principalmente as personagens de Machado de Assis. As personagens de Machado de Assis são muito famosas por morrerem de tristeza. Exatamente. Exato. Ezequiel, ele tentou, após a morte da mãe, retomar o contato com o pai, mas o pai já era Dom Casmurro. Bentinho já era Dom Casmurro. O Bentinho já tinha morrido, já tinha se transformado em Dom Casmurro. Exatamente. Então, ele vai, o pai rejeita ele, não suporta a aparência, porque relembra a todo momento o amigo morto, e Ezequiel acaba morrendo de febre em Jerusalém, num trabalho de Porque ele foi arqueologia, né? estudar, né? Isso, ele Isso. vai estudar. Isso. Então, a partir daí, Dom Casmurro é extremamente nostálgico, né? O tempo todo do livro, né? E ele fala que ele tentou retomar essa felicidade, né? Que ele tinha na infância, num Mas- mundo que ele considera todo o tempo mágico. Já era Aquela- tarde demais. Aquela ideia de melhores anos da minha vida que todo mundo já escutou de algum idosinho, né? Ele já era um homem perdido, deprimido. E- Na própria paranoia. Paranoico, gente, né? Minha opinião. Então, a gente quer saber de vocês se vocês acham que Capitu traiu o Bentinho, porque isso ninguém nunca vai a saber. grande pergunta, A traiu gente ou não traiu? Só saberia, né? Pelo próprio escritor Machado de Assis, que não é mais vivo. Né? Então, fica aqui o questionamento. Levantamos isso através da nossa editoria de cultura pop, do GorpaCast. Lembrando que você pode interagir com a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, GorpaCast, e também no nosso canal do YouTube, onde são postados os nossos podcasts. Então, Até sexta que vem, galera.
Beijos, Beijo, tchau. tchau. galera. Até mais. If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground, as did I.